pegar a vossa Bíblia, fazendo um favor, e abri-la, Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos 4, verso 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus aos discípulos: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram Jesus assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Com a Bíblia aberta, feche os teus olhos, por favor. Altíssimo Deus, soberano, eterno, por excelência, Criador de todas as coisas, Tu estás assentado no alto, sublime trono. Repita a minha oração, não para mostrar para alguém que eu oro. Eu repito a minha oração porque eu necessito da Tua graça para transmitir a Sua mensagem. Pai querido, fala com a Sua amada igreja através de mim. Engrandeça Teu reino neste ambiente. Glorifica a Ti, porque o Senhor não divide glória com o homem. A glória é Sua, a glória é Sua. Alimenta Seu rebanho. Tu sabes que eu já fui na Bíblia buscar comida para o rebanho. Então te peço, usa-me para meu Pai entregar o alimento para o Seu rebanho, um alimento puro, sadio,
o alimento que traz vida, Pai, que é a tua santa palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém. Por favor, podem se assentar. Com a permissão de Deus, com a graça do Senhor, eu quero nessa noite falar com vocês sobre este tema. O que é tema? Tema quer dizer assunto que será discutido, falado, pronunciado. Sobre isto, nas tempestades da vida, Deus te faz vencer. Esse texto que acabamos de ler, ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas. Sinóticos porque sugerem quase as mesmas coisas. Já o evangelho de João é conhecido como o evangelho universal. Esse texto que nós acabamos de ler, esses versos que são tão poucos, 7 versículos somente, o nosso Senhor Jesus, ele passara, ou seja, ele havia passado o dia todo ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Quando Jesus ensinava sobre o reino de Deus, é muito fácil entender quais eram os ensinamentos. Se os irmãos forem para Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir, o subtítulo diz: o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma conduta cristã exigida pelo Senhor, ou um padrão de vida cristã. Se nós queremos saber como deve ser uma vida de crente, é só você estudar o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5. E aqui o Senhor Jesus, ele havia passado o dia todo à beira-mar, ensinando o reino de Deus. O contexto desse texto está no capítulo 4 de Marcos. O verso 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que Jesus entrou num barco, verso 1, Marcos 4, onde no barco se assentou, afastou-se da praia. Olha a cena, Jesus ele está à beira do mar, beira de um lago da Galileia, que também é o Quinerete, Tiberíades, e ele, vendo uma multidão e preocupado com a multidão em ouvir a palavra e ensinar a palavra, o texto de 4, verso 1 diz que ele entrou num barco, e ao entrar num barco, ele está simplesmente fazendo daquele barco um púlpito para ele pregar. E ali naquele barco Jesus se assenta e afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Jesus assenta-se no barco para ensinar. O costume judaico, muitas vezes, o ensinador não ensinava de pé, ele ensinava sentado. Ele abria o livro do rolo, ensinava a lei, os profetas e até os livros poéticos, que vêm os salmos, conhecido como as Sagradas Escrituras, que é do Antigo Testamento. Veja bem então que o texto agora nos diz que o Senhor então ele está ali ensinando. Ele passara o dia inteirinho pregando, ensinando. Que gostoso deveria ser sentar ao pé do mestre para ouvir seus ensinamentos. É por isso que quando ele entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia diz que Marta se preocupa com os seus afazeres, mas
Por causa dos ensinamentos de Jesus, a Bíblia diz que Maria assentou-se aos seus pés para ouvir seus ensinamentos. Eu abro um parênteses nessa introdutória para chamar nossa atenção. A igreja de Jesus Cristo, ou seja, a igreja que Jesus quer, precisa ser uma igreja sedenta pela Bíblia, sedenta por conhecer a palavra, sedenta por conhecer o Deus da palavra. E o Deus da palavra só se conhece através da própria palavra. A Bíblia é inerrante, infalível, eterna, não envelhece. Inerrante porque ela não erra em seus títulos, capítulos, versículos, histórias, poesias, cartas. Ela não erra. Infalível porque nada o fere e ela não se fale. E também a Bíblia é fechada ou aberta, a palavra de Deus. John Stott, um grande teólogo, diz assim: como eu trato a Bíblia, estou tratando o Deus da Bíblia. Bendito é o nome do Senhor. Então diz que o Senhor, Ele está ali à beira-mar, ensinando também as parábolas do reino. O contexto que nós lemos do texto, versículo 35 ao versículo 40, diz que Jesus senta no barco, ensina a multidão. E se você estudar o capítulo 4 por todo, você vai usar que ele ali ensina o que? A parábola do semeador. Ele explica a parábola. Ele também traz a parábola da candeia, a parábola da boa semente, a parábola do grão de mostarda. E então Marcos também vai dizer por que Jesus falou por parábolas. Então o dia foi cansativo, o dia do Senhor foi exaustivo, só nesse, porque ele já vem de umas etapas cansativas, exaustivas. Se formos falar, passaríamos horas e horas. Já estava ele bem cansado. E a Bíblia nos diz então que ao final da tarde, ele deu uma ordem. Mateus vai dizer que ele vai dar uma ordem. Mateus capítulo 14, que também nos traz essa história, vai dizer que Jesus deu uma ordem. Aqui Jesus ele vai falar com os discípulos. Ele disse aos discípulos: entram no barco e irem para outra margem, ou seja, para a região de Gadara ou Gerazenos, como assim melhor entendermos. Ou seja, preste atenção, a Bíblia diz que enquanto atravessavam o mar, conhecido como Lago da Galileia, lago de água doce, já lá na frente te explico melhor sobre esse lago. A Bíblia diz que enquanto atravessava o mar, Jesus cansado, é óbvio, exausto, diz a Bíblia, nós lemos juntos, que ele dormiu na popa do barco sobre um travesseiro. Já te falo o que é esse travesseiro e o que é a popa do barco. Por isso que eu digo para você ficar bem atencioso e atenciosa. E ele dorme ali. Ao dormir o Senhor, o texto diz para nós assim: ora. A palavra ora quer dizer também depois. Ora ou depois. Levantou-se. Depois do que, pastor? Eles estão nesta trajetória. Levantou-se um grande temporal de vento. Detalhe, não havia chuva, era só vento. Um grande temporal de vento. Senão a Bíblia diz assim: um grande temporal de vento com chuva, trovões e relâmpago. Não, só um grande temporal de vento, que diz o texto para mim e para você. E é interessante que o barco estava enchendo-se de água. Entra lá na história, 3.000 anos atrás, você no barquinho, o barco estava enchendo-se de água. Por quê? Porque o vento forte batia-se contra o lago que não tem onda,
e ao bater-se contra aquele lago de mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, pequeno largo, não é um mar, um oceano, é um simples lago. Então batia-se o vento, e ao bater o vento formava-se ondas, e as ondas arremessavam contra o barco, perdiam a direção, as ondas estavam entrando dentro do barco, enchendo o barco para fazer com que o barco viesse a afundar. Então o barco estava enchendo-se de água, e os discípulos eram acostumados com essas tempestades no mar da Galileia, porém, como essa, nunca haviam ainda experimentado. Então os discípulos, eles ficaram amedrontados e com medo. O texto diz que eles clamam a Jesus, eles acordam Jesus, eles gritam: Jesus, tem de misericórdia, desperta, não importa que a gente vai perecer, vai morrer afogado. O texto diz que Jesus, ele despertando, acordando, ele repreende o vento. Bispo, Jesus repreendeu o vento de pé ou sentado? A Bíblia não me diz, e o que a Bíblia não me diz, eu me calo. Se é de pé ou sentado, não me importa. O que me importa é que ele deu um jeito naquele maldito vento que estava impedindo a jornada daqueles que estavam lhe obedecendo. E a Bíblia diz assim, irmão Maico e Janaíse, que ele repreende o vento e o mar. Os discípulos ficaram tão maravilhados, atônitos, tão espantados, tão admirados, que eles com aquele milagre que Jesus fez, e um começou a perguntar para o outro. Não perguntaram para Jesus quem é o Senhor, um perguntou para o outro: vem cá, quem é este homem? Me diga quem ele é. Ai, que vontade de puxar a orelha deles. Há poucas horas Jesus tinha mostrado para eles como se multiplica pão e peixe. Tinha dado um pão, pegou 5 pão, 2 peixinhos de cevada, 2 peixinhos secos e 5 pãezinhos de cevada. Levantou aos céus, orou e disse: Pai, graças eu te dou. Em uma oração profética, eu sei que sempre o Senhor me ouviu, porque ele disse: eu sei que sempre o Senhor me ouviu, porque Jesus estava como homem na terra, mas nunca deixou de fazer a vontade do Pai. E aquele que sempre faz a vontade do Pai, pode chegar até o Pai com permissão do Pai, respeito ao Pai, e dizer: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, ou seja, o Senhor me conhece por dentro e por fora. Bendito é o nome do Senhor. E quando o pastor José Emiliano de Guzmão, quando Jesus ali dá os pães e os peixes para o discípulo, ele sai distribuindo para o povo. 5.000 homens, não sei a estatura, mas faminto. Imagina homem 3 dias no deserto, irmão, a fome é brava, irmão, e Jesus alimenta aqueles marmanjos, fora mulheres e crianças. Os discípulos viram tudo isso e ainda perguntou quem ele é. Quem ele é? Mas deixa isso para uma outra pregação. Escute, eu quis falar, trazer a você um pouquinho do acontecimento, e é isto que eu quero falar nessa noite. As tempestades na vida te faz vencer. O que é tempestade? Tempestade define-se, Ivan, como ação violenta da atmosfera. Tempestade define-se como, às vezes ela vem com chuvas, ventos e trovões, relâmpagos. A tempestade também é conhecido como temporal de vento, vendaval, ventania. Essa tempestade desse texto, poderia eu citar para você 5 textos grego, 5 textos hebraico, 4 grego com nome tempestade, mas eu cito só um. Essa tempestade do grego aqui é lafifaps. Lafifaps. O que é isso, pastor? Tipifica aqui essa tempestade: um tufão, um furacão,
um vendaval enorme. Escute, o que soprou no lago da Galileia não foi um vento de 30 quilômetros por hora, não foi um vento de estágio 1, 30, estágio 2, 60, foi um vento de estágio 3, acima de 110 quilômetros por hora. Era este vento, um tufão, um furacão, que do grego traz como LAFPS, L-A-F-F-A-P-S, LAFPS, ou seja, furacão, vendaval, tufão, estava soprando. E por causa, escute isso, por causa da região de Galileia, por causa da região geográfica, era impossível navegar pelo mar da Galileia sem enfrentar uma tempestade. Vou te explicar por quê. A região do lago da Galileia sempre tinha tempestades, mas não como esse LAFPS, esse tufão. Preste atenção nisso. Estudiosos, teólogos dizem que o mar da Galileia era famoso pela circunvizinhança como o mar das tempestades, lago das tempestades. Se alguém dissesse assim para alguém da região de Jerusalém: eu moro próximo ao lago da Galileia, alguém, por conhecer o lago, dizia: sim, você mora lá no lago das tempestades, porque era frequente. O lago da Galileia é um lago de água doce, não água salgada, por isso é um lago de pesca. O lago da Galileia, uma extensão de 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e está 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Preste atenção. E esse lago, ele é cercado por montanhas, e conta-se, estudiosos, que há montanhas de 300 metros de altura ao redor do lago. Olha para mim, como diz, como se fosse um vale. Lá está o lago, e ao redor do lago enormes montanhas. O lago está num vale, por exemplo, e enormes montanhas cercam o lago. Então preste atenção como funcionava as tempestades. Da seguinte maneira: os ventos gelados do Monte Hermon. O Monte Hermon é uma montanha que chega a 3.000 metros de altura. Então o monte gelado do Hermon, ou seja, o Hermon é coberto de neve o ano inteiro. E algumas vezes descem com fúria dessas regiões e sopra com violência pelas montanhas. E soprando com violência o vento pelas montanhas, caindo sobre o lago da Galileia, sendo então provocado o quê? As tempestades. Assim também é a vida. Aplico isso para a igreja agora. Assim também é a vida. Qual? Por estarmos nesta vida, por estarmos neste mundo, sempre vamos passar por lutas, problemas, aflições, tribulações, dificuldade que você possa imaginar. O crente do Senhor, o crente fiel em Deus, o crente fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, precisa aprender, carregar com ele uma lição. Qual, pastor? Até chegarmos ao arrebatamento, nós vamos enfrentar muitas lutas nesta vida. Eu preciso chamar a sua atenção. Não me leve a mal, mas é bíblico que eu vou lhe dizer. O sábio Salomão, filho de Davi, ele diz em Eclesiastes 9:2: tudo acontece igualmente com todos. Eu te faço uma pergunta, não me responda. Quem disse que é só você que está tendo problema financeiro? Quem disse que é só você que está enfrentando problema com o seu filho que está, quem sabe, nas drogas?
Você, aliás, é a única mãe deste planeta, que eu sei tem 7 bilhões de habitantes. Quem disse que você é o único que está tendo problema com pais? Você é o único filho que tem pai e mãe na terra. Tudo acontece igualmente com todos. Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo diz assim no verso 21: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo dizendo, voltaram para Listra, ou seja, Lucas dizendo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, verso 22, fortalecendo a alma do discípulo, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O salmista no Salmo 34, versículo 19, parte A, o salmista diz assim: muitas são as aflições, não do ímpio, as aflições do crente, do justo. Preste atenção no verso, muitas são as aflições, não está dizendo poucas são, é muitas. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 5, parte A, Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, suporte as aflições. Aleluia. Apocalipse 2:9, parte A, Apocalipse 2:9, parte A, o Senhor Jesus diz assim: eu conheço a sua tribulação. Em outras versões diz: eu sei a tua tribulação. Preste atenção, a palavra eu conheço a sua tribulação, ou seja, eu sei a tribulação. Essa palavra descreve como, de Jesus para a igreja, conforto. Eu conheço tua luta. Está a onisciência dele sendo despertada a nós, entregue a nós. E se você estudar 7 cartas em Apocalipse, você vai encontrar nas 7 cartas Jesus dizendo: eu conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço e eu te conheço. Nas 7 cartas ele fala para as igrejas: eu te conheço Esmina, eu te conheço Tiatira, eu te conheço Éfeso, eu te conheço Filadélfia, eu te conheço. Ou seja, João traz para a igreja de hoje nós que o Deus que você serve é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Então a palavra é essa: levante a tua cabeça, porque essa tempestade não é só você que está passando. Alei camandalai alamachúria. Escute aqui. Até o último suspiro do crente, ou o arrebatamento acontecer antes, porque talvez pode ser que o arrebatamento aconteça antes que você morra no Senhor. Mas até quando acontecer isso, escute, não se esqueça, vamos enfrentar fortes vendavais. Eu vou repetir. Para chegarmos até o arrebatamento, que um dia vai acontecer, eu creio nisso, ou até o último suspiro na vida de vida, como crente no Senhor, fiel que você pode ser, o mais fiel, só falta asas para voar, nunca se esqueça, vai soprar o láfips, ou seja, espiritualmente falando, os tufões da vida contra eu e você. Eu estou pregando e não estou falando de um vento, sussurro suave, que Elias ouviu quando estava dentro da caverna.
Eu estou falando de tufões, espiritualmente, simbolicamente falando, grandes lutas, grandes adversidades, grandes dificuldades, grandes problemas. Enquanto a igreja estiver viva, e quanto mais crente você for, isso não vai impedir da tempestade soprar sobre o teu mar da Galileia. Aleluia. Irmãos, os sofrimentos da vida são mais ou menos assim. Primeiro, indesejável, ou seja, ninguém gosta de sofrer. Segundo, imprevisíveis, ou seja, ninguém sabe quando vai sofrer. Terceiro, inevitáveis, ou seja, ninguém vive sem sofrer. Em geral, escute, ninguém gosta de sofrer, ninguém sabe quando vai soprar o vento, e ninguém vive sem o vento soprar. Ou seja, as lutas, os problemas, as dificuldades fazem parte da agenda do crente. Aleluia, eu também estou com esse aleluia. Eu vou repetir. As lutas, olhe para o altar, as lutas, as tempestades, os vendavais, os problemas, doenças, perca, porta que se fecha, carro que quebra, o que você imaginar de luta, faz parte da agenda do crente. E se alguém pregou para você, aceite Jesus, se batiza, vira membro da igreja, que nunca mais você vai ter luta, são hereges. O meu Senhor disse: no mundo tereis. E como pode alguém despregar o que Jesus já pregou? Se vai ter luta, vai ter, e não tem homem que pode falar ao contrário. Mas sabe qual é o problema de alguns? Querem ser crente, querem ir para o céu, querem ser arrebatados, querem passar no tribunal de Cristo para receber o galardão, querem entrar para as bodas do Cordeiro, querem ficar 7 anos reinando com Cristo no céu, querem experimentar 1 milênio e ficar 1000 anos com Cristo, depois de 7 anos lá na Monte das Oliveiras, que Cristo pisará os pés. Querem tudo isso com Cristo, mas não querem ter dificuldades. Querem morar, querem tudo, querem desfrutar da mesa do Senhor, querem desfrutar das bênçãos do Senhor celestiais, mas não querem que alguém te persegue. A minha esposa não sabia que ia pregar esta palavra, que nós temos um espaço reservado para a preparação de sermões, e ela abriu o culto dizendo assim: você leu Mateus 10, 22, sereis odiados por muitos por causa do Evangelho. Tem gente que não quer ser odiado por ninguém, quer ser crente, mas quer que todos batem na tua costa. Escute, não é porque você é crente, todos vão bater nas suas costas e dizer que eu te amo, conta comigo. Por causa de você ser crente, você vai ter um monte de gente inimigas. Eu preciso entrar nos tópicos, já eu chego lá. É claro que existem lutas corretivas, existem tempestades corretivas. Desse texto que nós lemos em Marcos 4, não é corretiva, permissiva. O que é uma tempestade, bispo? Corretiva. Problemas corretivos, lutas corretivas, dificuldades corretivas. O que é isso, pastor? Te explico, amado irmão. Tempestades corretivas é como no caso de Jonas. Você conhece a história do profeta Jonas? Se você não conhece, eu vou resumir bem rápido para você entender. E te aconselho, estude 60 dias pelo menos afinco o livro de Jonas, que é pequeno. Jonas está enfrentando uma tempestade que os teólogos chamam de corretiva. Por que corretiva?
devido Jonas não obedecer à voz de Deus, Deus enviou uma grande tempestade. Com a intenção de quê, pastor? Disciplinar Jonas pela desobediência. Escute, por favor. Quando conhecemos a palavra e não damos a atenção à palavra, não velamos, não aguardamos, ou seja, não a praticamos, Deus pode, sim senhor, usar a natureza para nos disciplinar. A disciplina é para impor limites. Disciplina é para impor limites. Disciplina não é para matar, para impor limites. Ou seja, disciplina vem para quê, pastor? Para que a pessoa não torne mais ao mesmo erro. Então Deus usou o quê? A força da natureza. Qual? A tempestade soprou sobre o mar. O navio quase se quebra. E continua a disciplina. E Jonas estava tão ciente que aquela era corretiva por causa dele, que ele disse para os marinheiros: é por causa de mim que veio essa tempestade. Ainda bem que Jonas foi homem. E Deus está procurando homens e mulheres que assumam os seus erros. E para de culpar Ciclano e Beltrano pela sua tempestade. Ela pode ser corretiva, porque você deve estar em falha com alguma coisa, com a palavra. Jonas disse: é por minha causa, é por causa de mim que veio isso. Porque Jonas sabia que ele estava na contramão, não fazendo o que Deus mandou. Aí tanto que Jonas disse: me jogue ao mar, que a fúria do vento para. Os marinheiros cataram Jonas pela perna e pelo braço, irmão. Não viu a hora de se livrar daquela praga. Jogou no mar. E quando jogou no mar, está escrito no livro de Jonas: a tempestade parou. E como não bastasse, irmão José, Deus enviou uma baleia para engoli-lo. Está agora Deus usando o que, pastor? Ainda a força da natureza, sua criação animal. A baleia engole Jonas. Deus é tão misericordioso, pastor Emiliano. Eu não sei se Jonas sabia nadar ou não. Imagino que não, ele era só profeta, nunca foi pescador. Deus é tão misericordioso que não poderia. Eu não enviaria nenhuma baleia, eu deixava morrer para aprender. Mas Deus ama de um jeito tal, aleluia, sem explicação. É como ele diz: Jonas, eu estou te dando mais uma chance, meu caro. Eu vou enviar uma baleia para que você acorde, Jonas, e faça o que eu estou querendo que você faça. Igreja, deixa eu te dizer algo. Eu não conheço a sua vida entre quatro paredes, mas você não está aqui em vão, e você não está ao YouTube ao vivo ouvindo a palavra. Quem sabe a tempestade familiar, financeira, física, espiritual, eu não sei. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando, ela tem um nome, é corretiva. E você sabe ciente disso. A sua infidelidade, a sua vida de mentira, de ganância, a sua vida de ganância, de mentira, de infidelidade, eu não sei. Talvez alguma coisa contra a Bíblia você tem feito, ou você está fazendo. Deus vai enviar a tempestade até você cair em si e dizer: é por minha causa, eu paro a partir de hoje, Jeová. Escute isso. Então não culpe Deus por causa das tempestades. Avalie por que ela está soprando. Como diz um grande teólogo: não julgue suas colheitas, examine a semente que plantaste. Tu só planta espinho, quer colher flor. Tu só planta vento, quer colher brisa. Plantou vento, colhe tempestade. Há uma lei da semeadura na terra natural. Paulo diz: tudo que o homem, no genérico, tudo que o homem e a mulher, conhecedor da verdade, plantar, certamente vai colher. Quantos julgam pastor? Quantos pastores julgam a igreja? Quantos da igreja julgam o irmão A ou B das tempestades? Escute, Deus não poupou Jonas, que era profeta. Imagina nós.
A disciplina é prova do amor. A carta aos Hebreus diz assim, que Deus disciplina a quem Ele ama. Sabe, a disciplina vem a um ponto de que a pessoa para um pouco, como diz aí fora, cai a ficha. Opa, o que eu estou fazendo? Querido, eu conheço nessa minha caminhada cristã de 26 anos e 25 anos pregando, lidando com pessoas, 25 anos lidando com gente de toda espécie que você possa imaginar. Eu conheço pessoas que estavam no galgar, no pautamar, e por passar a andar na contramão de Deus, Deus disciplinou, sabe como? Foi tirando tudo que o camarada tinha. Hoje ele está no zero, na mendigância. Ele, enquanto não tinha nada, era crente, humilde, só foi Deus dar. Ele começou a zombar para cima e para baixo. Aí veio o que? A tempestade corretiva. Isso serve a mim, isso serve a nós. Eu não vou ficar pregando muito sobre isso, eu estou só usando esse texto para você entender que aqui os discípulos não estão enfrentando tempestade corretiva. Não porque eles estão obedecendo tudo o que Jesus mandou fazer. Eles estão enfrentando uma tempestade chamada permissiva. Então quando as lutas vêm, Michael, quando a luta vem sobre a nossa vida, precisamos avaliar, é permissiva ou é corretiva? Ou seja, ninguém melhor do que eu para falar se é ou não é, porque eu sei de mim. Aquela porta se fechou por quê? Permissão de Deus ou correção dele? E assim segue a lista. Escute uma coisa que eu quero lhe dizer nesta noite. A tempestade corretiva, poderíamos usar tantos textos da Bíblia para você entender melhor, mas eu creio que aqui já abriu um pouco a sua mente. Então, essa tempestade do texto não é corretiva, de maneira nenhuma. Como eu já disse, Jesus disse, entra no barco, eles entraram. Vai para o outro lado, eles estão indo. Então eles estão em total obediência, não estão numa obediência parcial. O que é obediência parcial? 50% obedece, 50% não. E Deus não quer obediência parcial, tem que ser completa. Não podemos servir a dois senhores, a de amar um ou odiar o outro. Então há uma tempestade chamada permissiva sobre esses irmãos. Ou seja, estão obedecendo. Essa tempestade é permissiva. Por quê? Porque nessa tempestade permissiva, Deus tem um propósito. Aleluia. Deus tem um propósito. Eu quero que você entenda. Você entrou aqui, crente no Senhor, e perguntando para Deus esses dias atrás, por que tanta luta se eu sou crente? Por que eu estou doente se eu sirvo ao Senhor, sou fiel? Por quê? Porque Deus está dizendo, eu permiti essa tempestade porque eu tenho um propósito nela. Aí tu me pergunta, qual é o propósito? Lá no finalzinho eu vou falar para você, qual é o propósito da tempestade permissiva. Escute aqui, o versículo 35, por gentileza. Irmãos, diz assim, naquele dia, naquele dia, vem cá, que dia? Por que está aqui naquele dia? Porque não, Marcos não tira aquilo e começa, sendo já tarde, disse, não, Marcos diz, naquele dia, vírgula, sendo já, mas que dia é esse? Esse dia é conhecido como um dia cheio de ensinos, como eu já te disse, por Jesus à beira-mar. E ali Jesus está ensinando para uma grande multidão de pessoas. Quando a Bíblia fala multidões, mais de 1000 pessoas. Eram tanta gente, presbítero Douglas, que o texto não diz que Jesus usou um barco como púlpito.
ao pegar um barco, Tião, entrar no barco e se afastar do povo, Douglas, Jesus está usando uma inteligência natural. Qual, bispo? O vento que vinha do sul da Galileia, soprava-se a voz de Cristo para entrar para a multidão. Ainda não havia a tempestade se levantando. Jesus sempre se preocupou em chamar a atenção na pregação. Não é à toa que esse chato fala assim: presta atenção no altar, olha para o altar. Não é o chato, é o Espírito Santo dentro do chato, te chamando a atenção para a palavra. Por quê? Porque nesse momento espiritual, Satanás, ele quer semear o joio, ele quer roubar a semente do coração. Então um pregador que está em espírito, em conexão, ele entende que ele não está no natural, ele entende que está numa atmosfera espiritual. Jesus também, ele entra no barco, porque não tinha como ele falar para a multidão, havia uma aglomeração de pessoas, só os primeiros ouviriam a palavra. Então, afastando do barco, ele vê todos com atenção, ele consegue ver quem está atento, quem não está, quem está desatento, quem não está, ele consegue observar tudo, e o vento leva a sua voz longe. Naquela época não tinha um microfone, não tinha uma aparelhagem de som, não tinha um técnico de som na sonoplastia, a voz era sem microfone, a voz era sem nada, irmão, e o mestre Michael pregava o dia inteirinho sem cessar, aleluia. O homem tinha a palavra, como tem hoje um teólogos dos teólogos, em qual Cristo nunca existiu, pregador dos pregadores, missionário dos missionários, pastor dos pastores, obreiro dos obreiros. O homem tinha mensagem, o homem tinha palavra. Hoje não é diferente, o espírito dele contra dentro do homem. O homem não quer mais parar de falar, a mulher não quer mais parar de falar. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Todas as vezes que um pregador ou que uma pregadora diz: olha para o altar, não está chamando a sua atenção, pelo contrário, está te trazendo para perto da pregação da palavra, porque ela é uma semente, ela tem que ser plantada. Enquanto eu prego, eu só estou semeando, mas aqui é uma semente que o Espírito Santo está plantando no teu coração. Vire para o teu irmão e diga: Jesus sempre se importou em plantar a semente. Naquele dia, sendo já tarde, olha o detalhe. Qual dia? Te expliquei. Qual é o horário? Sendo já tarde. Ou seja, o sol está se pondo atrás das montanhas, a noite está chegando, sendo já tarde. O que aconteceu? Disse-lhe Jesus. O que ele disse? Passemos para outra margem. Mateus diz assim também: tendo despedido a multidão. Aleluia. Tendo despedido a multidão. Vem cá. Agora escute, vou te perguntar. Jesus fez com que os discípulos embarcassem no barco, tendo despedido a multidão. Por que Jesus despede a multidão, sendo que ele queria sempre a multidão com ele? Mateus 11, Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele passa pelas regiões do Galiléia e disse para os seus discípulos, antes de serem seguidores: venham após mim e vos farei pescadores de homens. Agora, por que aqui ele está despedindo o povo? O texto diz despedido a multidão. Por quê? Mantém-se por favor no verso. Por quê? Por que ele despede a multidão, pastor? Te explico.
João evangelista, no capítulo de número 6, versículo 15, João tem a resposta. Qual é, pastor? Sabendo Jesus pelos milagres, as maravilhas que ele estava fazendo por parte do Pai, sabendo ele na sua onisciência que o povo queria arrebatá-lo para fazer rei, e ele não queria ser rei naquele momento, nem de Roma, nem rei político. O que ele fez? Ele tornou-se a retirar-se, Mateus 14, para o monte para ficar sozinho. Por que ele despede a multidão? Jesus, sabendo que o povo queria coroá-lo como rei, e também Jesus não queria que os discípulos agitassem esse movimento com a multidão de torná-lo como rei. Ele sobe para o barco e disse: vamos para Gadara, ou seja, vamos para lá, porque lá ninguém ainda me conhece e lá tem poucos moradores. Por isso que ele despede a multidão, porque queriam torná-lo rei antecipado. Não era o momento, não era a hora. E se Jesus fosse um homem exaltado, ele falava: eu sou já o rei dos reis, senhor dos senhores. Não, a humildade andava junto dele. Tanto que quando aquele jovem rico, na conversa entre Jesus e o jovem rico, o jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino eterno? Jesus disse: quem é bom? Ninguém é bom senão Deus. Como eu já citei a libertação do gadareno, Jesus disse: vai para a tua casa, para a tua família, e conta para eles o que Deus fez por você. Não eu é quem fiz. Então Jesus, sabendo que eles queriam coroá-lo para rei, Jesus então entra num barco, e ao entrar no barco, ele passa para o outro lado. Escute isso que é interessante, pastor Emiliano. Ao entrar no barco e se afastar da multidão, ir para outro lado, Jesus deixa na costa, na beira do lago, uma multidão que queria coroá-lo com o rei, e ele está agora usando a água como um caminho para chegar do outro lado. Jesus está nada mais do que, pastor, se afastando da agitação. Ele vai para outra margem. Isso aqui serve para mim, serve para muitos. Ele vai para outra margem, ou seja, como já disse, um lugar menos habitado. E Mateus, como disse, diz que Jesus subiu para o monte para orar sozinho. É o mesmo texto. O que a gente aprende com isso, irmão? Simples, escute por favor. Chega uma hora na nossa vida em que é preciso afastar-se da vida agitada e procurar um lugar para repousar e recuperar-se. Quando Jesus subia para o monte para orar com Deus, ele estava indo lá para repousar, se recuperar. Aleluia. E foi isso que Jesus fez. Tanto que Marcos vai dizer, Jesus, tanto que ele fez, tanto que no barco Marcos diz, Jesus dormia. Como que ele ia dormir em paz no meio de uma multidão agitada? Como que ele dormia em paz no meio de uma movimentação? Sabe que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo para você: tire umas férias merecidas. Vai para um lugar silencioso. Não vai para a praia em final de ano não, pelo amor do Senhor. Você vai entrar em estresse supremo. Vai para um resort, vai para um sítio, vai para um lugar tranquilo. Você precisa sair da agitação. Eu tomei posse esta madrugada, quando meu pai me deu esta palavra. Eu disse: Pai, só me dá condições que eu junte a mala com a minha esposinha e perna para quem tem. Alamai, Shurianda, Alamanai. Diga para o teu irmão: se Jesus se afastou da agitação, se tu não se afastar, meu amigo, tu não aguenta os embates da vida. Tu não aguenta, eu não aguento. A gente é ser humano.
Amém, irmão? Amém ou não amém? Versículo 37, por gentileza. Diz assim o 37: ora, levantou-se grande temporal de vento. Aleluia. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, ou seja, de modo que o mesmo, que esse mesmo, o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Você está na cena, você está lá no barco, eu estou lá, você está? Você entende melhor a pregação se você entrar nessa história. Então, ou seja, levantou-se um temporal de vento, ou seja, os ventos bateram forte contra a montanha de Hermon, e por bater forte na montanha de Hermon, que vai a mais de 3.000 metros de altura, se trazia para a Galileia, e nas montanhas em volta do lago da Galileia, o vento se batia, e como não tinha saída, vinha para o lago, vindo para o lago, o vento batia, levantava a água, formava onda, e a onda se arremessava com o barco, a ponto do barco se encher. Que é isso, pastor? Isso trata-se de um temporal de vento. Isso trata-se de proporções de furacões. Isso trata-se de onda forte que ameaçava afundar o barco. Na vida cristã, o fato de você ser crente, na vida cristã, o fato de nós obedecermos ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis ao nosso cônjuge, nossos filhos, ao nosso próximo, o fato de você ter Jesus com você, junto de você, isso não te poupa de certas tempestades. Eu quero que você saia daqui entendendo que nesta passagem eles não estão enfrentando de tempestade e Jesus está no monte. Nessa passagem estão na tempestade com Jesus no barco. Quem disse para você, coloca Jesus no seu barco e nunca mais vai ter tempestade? Hereges. Quem disse para você, bota Jesus no teu barco, que o vento não se levanta? Quem pregou isso para você? A Bíblia não prega isso. Eles estão levando quem com eles, pastor? O Criador da natureza, do céu, da terra, o Todo-Poderoso. E mesmo assim o vento se levantou. E agora, você é crente no Senhor, você carrega Deus do teu lado e dentro de você. Paulo diz que nós somos templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Agora, por favor, quem disse para você que mesmo que o Espírito Santo morar aí dentro, você não vai enfrentar a tempestade? Diga para o teu irmão, mesmo que Deus more aí dentro, você não está isento dos vendavais da vida. Alamai, Shuriandanaia. Aleluia. Escute, é muito melhor, Ivan, é muitíssimo melhor, Ivan, estar num deserto, dentro da vontade de Deus, do que estar num oásis, ou até mesmo em um paraíso, fora da vontade de Deus. Para o crente fiel, as lutas da vida não significa que o crente está fora do propósito de Deus. Você vai entender agora. Para o crente fiel, os vendavais da vida não significa que o crente está fora do propósito de Deus. Você entrou aqui fazendo essa pergunta para Deus: por que desse vento?
E Deus sabe, te conhece detalhes por detalhes. Sabe que você é uma pessoa justa, que é justo, correto, honesto com Deus, com a sua família, consigo mesmo, com o próximo. Sabe que você quer fazer de tudo para agradá-lo. Veio os ventos, uma doença, uma enfermidade, uma perca, uma porta se fechou, um cliente que não pagou, não sei qual é. Veio um vendaval e você está perguntando: Senhor, eu estou fora da sua vontade. Não, é propósito de Jeová. Aleluia. Alamá, Shurianda, Alamaia. O sofrimento, diga comigo, o sofrimento do crente é a escola do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. Eu vou repetir, somente eu. O sofrimento do crente é a escola do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. Ou seja, o crente cresce no vendaval, o crente fortalece no vendaval, o crente se edifica no vendaval, a fé avança é no vendaval, o crente experimenta Jeová é no vendaval. Será que agora você entende o porquê dessa ventania? Não é corretiva, estou falando da permissiva agora. Aqui tem um propósito de Deus. Aleluia. Está entendendo agora porque alguém se levantou contra ti, alguém te abandonou, alguém te traiu, alguém agiu com ingratidão, alguém está entendendo agora o porquê? Lembra o vendaval que Jó enfrentou? Permissiva do Senhor, perdeu tudo, porque o Senhor tinha um propósito. Jó 42, abençoá-lo 2 vezes mais do que era abençoado. Suas filhas foram tão formosas aqui na terra de Uz, no oriente de Uz. Nunca houve mulheres formosas igual as filhas de Jó. Entenda nesta noite, pelo amor do Espírito Santo do Senhor, se você é crente fiel no Senhor, vai vir a fornalha ardente, para que Jeová anda no meio do fogo com você. Se você é crente fiel no Senhor, vão te jogar na cova com leões famintos, para que Jeová feche a boca dos leões, e o rei reconhece que Deus é na tua vida. Se você é crente fiel no Senhor, entenda, virão lutas, adversidade, porque Deus tem um propósito, não para Ele, para você mesmo, para te edificar, para te amadurecer, para te dar maturidade, para você saber que Deus é com você, e o resto é resto. Te deixaram, Deus não te deixou. Te abandonaram, Deus não te abandonou. Você só está de pé, você só está vivo porque a mão dele te sustenta, te levanta e te ajuda. Deus tem um propósito neste vendaval. Entenda isto. Ele sabe que é doído, ele sabe que não é fácil, mas ele te dá força. Ele conhece os seus limites. Não te deixa, não te desampara, não esquece de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, Deus. Levanta a tua cabeça, igreja. Deus é com você. Aleluia. Pregue para o teu vizinho, diga: as tempestades não vêm para te destruir. Jamais Deus vai permitir um vendaval para acabar com você. Aleluia. Mas as tempestades são uma oportunidade que Deus está te dando. Para quê, bispo? Para que você experimente o livramento e o amor tão cuidadoso que o Pai tem por ti. Ele te ama, Ele te ama. Pegue na mão do teu irmão e diga: o meu Deus te ama demais. Não se renda, não se entregue, não desanime. Ele é contigo, venha o que vier, custe o que custar. Ele não vai arredar a mão de ti, Ele te ama.
Ei, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, rebanho do aprisco de Jeová. Ei, esta tempestade que se levantou na sua vida, creia, acredite, por mais que dói, Deus permitiu para você experimentar o amor de um Pai que te ama de verdade, que te ama demais, que deu o Filho dele por você. Amanda namai shurianda naia. Diga para o teu irmão, não desanime. Diga para alguém, não desanime. Diga para alguém, não volte para trás. Diga para alguém, não abandone o barco. Diga para alguém, não abandone o barco. Não pule do barco. Não salte no mar porque o vento está forte. Não abandone o ministério. Não abandone o sonho. Não abandone a chamada. Não abandone a vocação. Não abandone o que o Senhor colocou no teu coração. Você pode não entender a razão da tempestade, mas as lutas da vida são recursos de Deus para te amadurecer, para te fortalecer e para te levar às experiências profundas que Jesus tem para te revelar. Não abandone, não pare, não volte para trás. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Ele está aqui. Sinta a atmosfera, a um bálsamo de Gileade, curando o teu coração ferido. Te machucaram, te maltrataram, mas hoje Ele está dizendo: não pule do barco. Eu e você somos a maioria. Por favor, verso 38. Pastor, o senhor não vai parar? Não estou conseguindo. 38. E Jesus estava na polpa, é óbvio, do barco, dormindo sobre o travesseiro. Ajuda a pregar, Senhor. Força. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Esse verso, só este, nos revela três coisas. Quais? Primeiro, esse não era um travesseiro macio, luxuoso, que Jesus encontrou naquele barco. Não era ali um cruzeiro em que Jesus estava, um iate marítimo, barquinho de madeira de pescadores. O barco era tão fraco que a tempestade estava enchendo de água. Um barquinho sujo, com tralhas de pescas. Não era um travesseiro, não. Teólogos dizem que
que era o banco mais baixo da popa do barco, que ele era revestido até de couro de pele de cabras, aonde se assentava-se o timoneiro. O que é um timoneiro? Timoneiro é o dirigente do barco. O teu mestre, o rei, o Senhor, poderia falar: me traga um travesseiro de penas de ganso. Ou poderia falar: eu quero ir à frente do barco, na proa. Foi para a popa, atrás. Humildade pura. Te amo, Jesus. Ele veio lá naquele banquinho baixo, escora a cabeça naquele banquinho, e por incrível que pareça, naquele tufão ele dorme. Naquele tufão, furacão, ele dorme. Então, segundo, a questão do Senhor dormir prova para mim e para você a humanidade dele, porque Deus não dorme. O salmista no Salmo 121 diz que Deus não dormita e nem cochila, mas aqui ele está como homem, então ele dorme. Dorme por quê, pastor? 2 pontos. Primeiro, humanidade estava cansado, exausto, fatigado das suas trajetórias. Segundo, ele dorme por quê? Sua divindade, ou seja, sabia ele que foi gerado, ele não foi fabricado, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. Sabe o que é isto? Ele sabia que ele era Deus. Ele dorme, pastor Emiliano, porque como ele era Deus, ele sabia a criação e a criatura está comigo. Ele dorme porque ele estava descansando na soberania do Pai. Lá vai, diz o Espírito Santo à sua igreja: descansa teu coração, aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Tu perdeu o controle desta ventania, mas eu, ó Senhor, não perdi o controle. A vitória final chegará às tuas mãos, diz o Espírito. Verso 38, 39, 40. Estou fazendo força para terminarmos. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aonde estavam os discípulos, pastor? Na proa do barco, na frente, até o meio. Onde estava Jesus, pastor? Na popa do barco, atrás. O que eles fizeram para despertar Jesus? Eles tiveram que sair da frente e ir para trás. Descer. Reconhecer que não são capazes.
reconhecer que não tem forças para vencer, reconhecer que depende dEle. Mestre, não te importa que pereçamos. Próximo. E Ele, quem é esse Ele? Jesus. Despertando. Outra versão diz acordando. O que Ele faz? Ele pula do barco. Ele volta a dormir. Ele tapa os ouvidos. O que Ele faz? Repreende ou seja, o causador. Ele não repreende o mar. Com o mar Ele conversa. Com o causador Ele usa autoridade. Diga para o teu irmão: com o mar você só conversa, com o diabo você repreende. Alamai, Shurianda, Alamaia. O que é repreender? Usar a palavra com autoridade. Jesus não repreende assim: ô vento, fica calmo, aquieta, vento. Repreender como assim? Jesus levanta, fica sentado, não sei. Ele fala com o mar: acalma-te. E o vento: emudece, para, silencia, chega agora. Chega a hora de você repreender um vento na sua casa que quer atrapalhar seu bem-estar familiar, que quer destruir seu casamento. Chega a hora de você repreender um vento no seu trabalho, que o espírito de inveja entrou lá. Chega a hora de você usar a palavra, levantar a mão e repreender. Esta autoridade não está sobre pastor somente, está sobre a todo aquele que nasceram de novo, que é crente em Jesus. Você tem esta autoridade, e a autoridade maior não é em mim, em você, é o nome de Cristo Salvador. Ao chegar na tua casa hoje, levante a tua mão, repreenda o espírito da frieza espiritual, que não quer deixar tua mulher ir para a igreja, teu marido ir para a igreja. Repreende o vento que está causando a doença, repreende o vento da divisão, da discórdia, repreende o vento da facção, repreende o vento que está levando teus filhos para as drogas, enquanto o diabo está fazendo algazarra, festa com a sua cara. Você está em silêncio, aceitando a ventania bater. Você está quase para ir a pique, para afundar, e Deus te trouxe aqui na autoridade do Espírito Santo, no poder revelativo da bendita palavra, para te dizer: eu vos dei autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, caos danos nenhum nos farão. É hora da igreja entrar em guerra, em posição de guerra, estender a mão santa, sem ira, sem contenda, e repreender o vento. E quando você repreender o vento, lá naquele ambiente, tudo vai emudecer, o mar vai se acalmar, a brisa vai vir. Deus trouxe você para te instruir. Repreenda aquele vento que é o causador da tempestade. Diga para o teu irmão: vida cristã não é uma redoma de vidro, não é um passeio em Dubai, mas é um campo de guerra. As lutas da vida são necessárias. Para quê? Pergunte para quê? Para revelar a qualidade da minha e da sua fé. Verso 40, por gentileza. Então disse Jesus, para quem? Para quem? Discípulos. O que ele disse? Como que Jesus descobriu a fé deles? Através da reação deles
Ou seja, a postura deles naquele vendaval revelou a Cristo o tamanho, a qualidade da fé deles. Jesus disse: como é que não tendes fé? Ou seja, vocês andam comigo todo dia, eu prego e ainda não tem fé. Paulo diz a Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra. Preste atenção nisso que eu estou caminhando para a gente terminar. Revelamos a qualidade da fé, o tamanho da fé, quando somos provados por Deus. Você sabe muito bem o que é aprovação e tentação. A aprovação nos edifica, a aprovação é Deus que prova para nos fortalecer. Tentação vem para nos destruir, que é o diabo. Deus não prova ninguém, porque o mal ele não é do mal. Deus prova, o diabo tenta. Então, ou seja, revelamos a qualidade da nossa fé, revelamos a profundidade da nossa fé, o tamanho da nossa fé ao Senhor, quando o Senhor permite uma tempestade, provação. Porque aqui não é tentação, a tempestade é uma provação. Tanto que o texto termina com os discípulos se admirando do Senhor e sendo mais crente. Diga para o teu irmão: onde há tempestade, diga, onde não há tempestade, não há fé. Agora diga: você está na tempestade? É porque Deus sabe que você tem fé. Compreendeu agora? A Bíblia diz assim, a carta aos Hebreus 10:38: o meu justo viverá pela... que é fé? Carta aos Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, o versículo 2 diz assim, o versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus mais sacrifício do que Caim. Verso 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pela fé, verso 7: Noé, divinamente inspirado acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, pela qual Deus condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Verso 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, sem saber, partiu sem saber para onde ia. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou ao Senhor. Verso 22: pela fé José, próximo da sua morte, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Verso 23: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Sabe que Deus está dizendo? Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. O que, pastor? É nessa tempestade que eu permito, essa ventania que eu permito, essa tempestade está revelando para mim o tamanho da tua fé, e a palavra é uma só: você consegue, você vence, você chega, você pode, você consegue. A tempestade não vai te destruir, a tempestade não vai acabar com você, não. Escute, o vento veio para te levantar. Eu vou dizer de novo, se não pregue para alguém, diga: o vento veio para te levantar.
para te exaltar, para te fortalecer. As tempestades são importantes também para quê, pastor? Além de revelar o tamanho da minha fé, as tempestades são importantes, sabe para quê? Para você conhecer e aprender mais sobre quem é o Yoshua. O Yoshua. Para você conhecer e aprender sobre mais quem é o homem da mão furada. Verso 40 diz assim o texto de Marcos 4. Olha lá, a tempestade veio só para eles conhecer mais quem é Jesus. Então lhe disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? Próximo, por favor. E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, André, Tiago, quem é este? Quem é este? Que até o vento, o mar obedece. Quem é este? É na tribulação que conhecemos a Deus. É permissiva. Essa luta Deus está permitindo para você conhecer o Deus que está com você, o Deus que te ama. Diga para alguém: é na luta que você aprende mais de Deus. É na tempestade que ela te ensina mais sobre Deus. É nessa traição que você sofreu que você aprende mais sobre Deus. É nessa injúria, nessa calúnia, você é vítima de fofoca sem dever, mas você aprende mais que é Deus na sua vida. Aleluia. Jó 42 versículo 5, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo, Senhor. Aleluia. Te abandonaram, mas o Senhor não te abandonou. Deus é com você. Toque no teu irmão, diga: essas lutas vão revelar para você o Deus que está contigo, o Deus que está do teu lado, o Deus que te sustenta, o Deus que te fortalece, o Deus que não te abandona, o Deus que mesmo que o querer te seca, Ele envia você para Sarepta. Mesmo que às vezes você não tem que comer, Ele manda os corvos levar pão, levar carne, de manhã, de tarde. E se o rio secar, Ele já ordenou uma viúva pobre: tem bolo para você comer. O Deus que você serve é um Deus maravilhoso. Não deixe Ele, não abandone Ele, não largue Ele, não, por favor, pelo amor do Senhor. Deus é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Sem Jesus nada você pode fazer. Sem a videira o galho seca. Concluo com isso. As lutas, as dificuldades, os problemas da vida, as tempestades não vêm para nos destruir, servem de alavanca para te suspender, para te colocar um patamar a mais, para te ensinar sobre Deus, para que Ele se revele a você quem Ele é. As grandes lições da vida a gente aprende nas lutas diárias. Aleluia. Diga para o vizinho: as grandes
lições da vida você aprende nas lutas diárias. Todo soldado é formado na guerra. Pastor, tudo bem? Me diga uma coisa, qual? Por que Deus permite as lutas na minha vida? Primeiro, para você saber que sem Jesus, eu, você, nós não somos nada. Eles eram mega experiente no lago da Galileia. Venceram várias tempestades, mas esta, sem Ele eles não iam conseguir. Podemos até vencer algumas, mas sem Ele não venceremos todas. Vamos pregar de novo? Toca no vizinho, fala, dá licença. Eu e você sem Jesus só perdemos. João capítulo 15, versículo 5 está escrito, no parte finalzinha, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Pastor, por que Deus permite lutas na minha vida? Segundo, já disse e repito, para a gente conhecer quem é Jesus. Eles perguntaram no versículo 41, quem é este? Quem é? Quem é? Diga para o vizinho, você sabe quem é o meu Jesus? Diga para ele, eu vou te falar quem ele é. Vira para o irmão, diga, eu vou te falar. Ele é o meu pastor. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Ele é o meu escudo. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que há de vir montado no cavalo branco, cujo na tua coxa direita escrito: Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o Yahvé, Ele é o Elohim El Shaddai, Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Tisiqui. Ele é o Senhor que te sara, Ele é a tua rocha eterna. Ele é o bom pastor, Ele é a água viva que sacia a sede do sedento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é o autor e consumador da sua fé. Quem é este? Ele é aquele que anda sobre as águas. Ele é aquele que trouxe Lázaro para viver. Ele é aquele que fez cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir. Quem é este pastor? Este é aquele que está sentado no alto, sublime trono. A aba das suas vestes, aleluia, cobriu todo o templo. A terra a escada dos teus pés. Serafins voam por cima da sua cabeça. 6 têm asas, 2 que voam, 2 que batem, 2 que cobrem os pés, gritando: santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem é este? Este é aquele com assopro abriu o mar para que o povo passasse. Quem é este? Este é com aquele próprio assopro fechou o mar para que engolisse os inimigos do povo de Deus. Quem é este pastor? Esse é aquele que preparou um cacho de uva tão grande que precisou de 4 homens carregá-lo na terra de Canaã. Quem é este pastor? Este é com o tocado de uma trombeta, dado 7 voltas numa muralha, desabou abaixo. Quem é este pastor? Este é aquele que vive
vive, que reina todo e para sempre. Quem é este? Este é aquele que disse a João: sobe para cá, João, eu vou te mostrar o que ainda há de acontecer, vou te revelar, vou te falar, vou te fazer saber. Quem é este? Este é aquele que está guardando a ordem do Deus Pai, o sonido da trombeta, a voz do arcanjo. Quem é este? Este é aquele que depois da ordem há de voltar nas nuvens com poder e glória e arrebatar a igreja e levar a igreja para o céu. Os mortos vão restar primeiro, os vivos depois. Seremos transformados em um corpo glorificado. Quem é este? Este é Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, o Eterno. Este é Jesus, que te ama, que te perdoa os teus pecados. Quem é este? Este é aquele que te chama: vem a mim, você que está sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Encerra esta palavra e te faço um convite. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, me dê um sinal com a sua mão. Quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quer, me dê um sinal. Quer aceitar Jesus? A você quer voltar para Jesus? Quer reconciliar? É outro convite. Se você quer voltar para Jesus, levante a tua mão bem alto. Eu quero orar por você. Uma pessoa. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Duas pessoas. Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor? Você foi crente e serviu a Deus. A igreja não tem culpa porque você parou, mas você parou. Quer voltar? Três pessoas. Do lado também? Quatro pessoas. Mais alguém quer voltar para Jesus? 5 pessoas, 6 pessoas. Tem mais alguém? Quer voltar para o Senhor? Quem é a 7ª pessoa? Entregar a vida para Jesus? Pode abaixar a mão por um instante. Não vou chamar no altar, porque a glória não é para homem, a glória é para Deus. Eu vou orar daqui mesmo por vocês. Escute. A quem não tomou essa decisão porque não sabe o porquê da decisão, mas depois de eu der essa fala, você pode tomar decisão. Escute. Está escrito na Bíblia: quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado no inferno. Quando a pessoa aceita Jesus ou reconcilia com Jesus, não sei como te dizer, porque a Bíblia não nos explica, mas o nome desta pessoa é anotado num livro chamado Livro da Vida. Isso é no âmbito espiritual, que só a Deus pertence esse segredo, que lá no céu um dia, para quem foi salvo, Ele vai mostrar o que é o livro da vida. Por exemplo, há 26 anos eu tenho o meu nome no cartório em Maringá, Edson Nunes, minha data de nascimento, meu nome físico, ou seja, 50 e tantos anos, meu nome físico. Há 26 anos eu tenho o meu nome espiritual escrito lá em cima. Como assim muitos aqui? Então, aceitar Jesus é tão importantíssimo para quem está aceitando e quem não aceitou,
porque isso tem a ver no grande dia. Há mais alguém que quer entregar a vida ao Senhor ou voltar, além dessas 7 pessoas? 6 pessoas? 7. Há mais alguém? 7 pessoas. Daqui mesmo vou orar por vocês. Agora eu te dou um conselho também como amigo. O seu corpo humano precisa de arroz, feijão, mistura, legume, bebida de crente, suco de laranja, uma limonada, bebida de crente. O seu corpo espiritual precisa de alimento espiritual. Não adianta você aceitar Jesus, reconciliar com Jesus e não vir para a igreja. Você não vai ter força para viver espiritualmente. Não adianta você aceitar Jesus, voltar para Jesus e não ler a Bíblia na sua casa nos tempos que você puder. Você não sobrevive espiritualmente. Não adianta aceitar Jesus e você não ter uma vida de oração com Deus. Então, ou seja, o que mantém a gente de pé na presença de Deus é o próprio Deus, e abaixo de Deus a nossa fome pelas coisas de Deus. E te dou parabéns a você, que essas 8 pessoas que veio para o Senhor. Se por aí você não encontrar, não digo igreja que encaixe com você, porque não existe igreja que encaixa com a gente. Esteja onde Deus está. Esteja onde o culto, Deus é o centro e não o homem. Esteja onde o culto, Jesus é o centro e não a mulher. Esteja onde o Espírito Santo é o centro do culto e não a igreja. Esteja numa igreja bíblica. Esteja num lugar que se pregue a palavra. Esteja num lugar que um pastor, uma pastora zela por uma alma. Se você por aí não encontrar, a gente vai ficar muito feliz em poder revê-lo aqui terça-feira, domingo na ceia. E com o tempo, a você que não é batizado, você será tocado por Deus para as águas do batismo. Não que o batismo te salve, mas o batismo é uma confissão pública que você de verdade quer ser crente, que você quer fazer a vontade de Deus. A vocês que 8 pessoas agora, feche os teus olhos. A igreja, fecha o olho comigo também. Coloque a mão no seu coração, você que voltou para o Senhor, você que entregou a vida para Jesus. Como eu disse, não precisa vir para o altar não. A glória é para o Senhor, Deus não divide glória com ninguém. E o meu coração queima porque tem mais pessoas aqui que sabe que estão aí vagando nesse mundo e precisa voltar e estão aí. Enquanto você não entregar a vida para Jesus e não aceitar Ele, se você morrer desse jeito, você não vai para o céu. Não é eu que digo, é a Bíblia. Você vai para o inferno. E você está tendo hoje chances de entregar a tua vida ao Senhor. Por mais que você não levantou a mão, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Você ficou, quem sabe, com vergonha? Isto, 9, 10, isso, fecha os teus olhos. 11, fecha os teus olhos. Pai, a Ti toda a glória. 11 pessoas. Eu não sei quem está aceitando o Senhor como Salvador, não sei quem está reconciliando, eu não conheço. O Senhor conhece. Mas a Tua palavra diz que uma alma já a festa nos céus. E quem convenceu essas 11 pessoas não é o homem, não é a mulher, é o Seu Espírito Santo. Eu disse no começo que o pregador aqui é o Senhor. Isso para a igreja ver que o Senhor está nesse lugar. Porque o Senhor que convence um pecador do justiça, do juízo, do pecado. E eu quero, Senhor, Te glorificar. Perdoa essas pessoas que se afastaram de Ti um dia. As tempestades vieram, mas não estavam, meu Deus, preparados. Perdoa essas pessoas que
voltaram para trás, mas hoje estão, meu Deus, arrependidos. Daqui da tribuna eu vejo pessoas chorando, um choro igual o choro de Pedro, um choro amargo. O choro amargo, que significa do latim jogar a lama para fora. Essas pessoas, meu Deus, que estão te aceitando como único e suficiente Salvador, conforme a sua palavra diz, que o Senhor anota no livro da vida os nomes destas pessoas, porque não basta estarmos somente com o nosso nome no hall de membros de uma igreja, é importante estar o nosso nome no livro da vida, e agora está sendo anotado, Senhor. A minha oração é uma: que esses irmãos e irmãs retornem para a igreja, que eles não ficam só nisso, eles continuam crescendo na graça e no conhecimento. Ó Espírito Santo, aleluia. Sua palavra diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus e nem ver o reino. Mas essas pessoas estão nascendo hoje da palavra. A água, símbolo da palavra. Estão nascendo um nascimento espiritual. Então são novos bebês que vieram para este mundo. Senhor, livra-os de todo o mal. Livra, meu Deus, de tudo que não é do Senhor. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, entra dentro dessas pessoas agora. Espírito Santo, o Senhor é um Deus vivo, uma chama que queima. Acende essa chama dentro desta alma. Eu não posso fazer isto, mas o Senhor pode. O Senhor consegue. Entra aí dentro agora, porque esta pessoa, Senhor, decidiu-se ser uma nova criatura. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Que Deus lhe livre e te guarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A melhor coisa que você fez na sua vida foi esta: se entregar para Jesus. A Bíblia diz que quando uma pessoa tem essa atitude, os anjos de Deus fazem festa no céu. A sua alma é tão importante que Deus fala: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se você morrer agora indo para casa, se você morrer agora num acidente, tropeçar, cair, sei, ou morrer dormindo, se você morrer dormindo, pela tua atitude de arrependimento, confissão e arrependimento, e voltar para o Senhor, entregar a vida para o Senhor, mesmo que você não batizou ainda, mas se você morrer, você tem a garantia da sua salvação. Mantenha-se ela. Não olhe para falhas humanas, olhe somente para o teu Deus. Sirva a Ele. Deixe os seus olhos no céu e faça a sua parte. Você terá garantia da sua morada eterna. Amém? Talvez para muitos isso aqui não é nada, mas para Jesus é importantíssimo, porque Jesus deu sangue por você e por mim. Parabéns, parabéns e parabéns. Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos, igreja. Pai, a sua obra foi feita por completa nessa noite. Sem palavras para te agradecer, sem palavras, meu Pai. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra e todo louvor. Senhor,
obrigado. Obrigado por falar comigo. Obrigado por me encorajar nas tempestades da vida. Obrigado pelo fluir, o pairar da sua presença nesta noite. Como é maravilhosa a sua presença. Como é gloriosa a sua presença. Assim, meu Deus, estamos indo embora para casa. Sabemos que o Senhor vai conosco, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Eu entrego em tuas mãos o encerramento deste culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. A vocês que estão aí conosco ao vivo, Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua vida em todas as áreas. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação com o Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus, resistir, e Ele fugirá. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Vão com Deus. Boa semana.